Olá, meus amados, que Deus abençoe a vida de todos vocês e que a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho de Deus, venha alcançar o teu coração. A palavra de hoje será uma bênção de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, porque hoje eu quero compartilhar com vocês o grande segredo da espiritualidade. O que é o grande segredo da espiritualidade? Algumas pessoas têm dificuldade em esperar as promessas de Deus e reagem mal diante dos problemas. A nossa fé, ela não pode estar acorrentada. Existem três coisas que têm desanimado muitas pessoas. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu gostaria de compartilhar com você a história de um homem que não era comum. Ele não era comum. Eu e você não somos pessoas comuns. Por quê? Isso está na Bíblia? Sim. E eu já vou compartilhar com você essa visão do Senhor. Eu sempre digo para os meus amigos que eu não entro aqui para falar o que eu quero. Se fosse para mim vir aqui e falar o que eu quero, então eu não faria isso. Porque se eu falo, nada vai mudar na sua vida. Porque a palavra de homem nenhum muda a vida de ninguém. Agora, a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar tempos, pessoas, situações. A palavra de Deus, ela é soberana sobre a face da terra, sobre o céu e até mesmo embaixo da terra. É o que está escrito. Então, às vezes, nós demoramos a fazer live e algumas pessoas dizem assim: ô Bispo Elias, quando é que o senhor vai fazer live? Quando é que o senhor vai trazer uma palavra para a gente? Bom, eu só posso fazer isso quando sou inspirado pela pessoa do Espírito Santo. Como eu disse, não posso pregar o que quero. E eu gostaria que você preparasse seu coração. Qual é o grande segredo da espiritualidade? Antes, eu quero saudar os meus irmãos aí com a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus alcance vocês, uma boa noite, bom dia para quem vai assistir durante o dia, boa tarde para quem vai assistir durante a tarde. Esse vídeo de hoje é especial, porque algumas pessoas, elas estão se desvalorizando, elas não sabem o valor que elas têm. Elas não sabem o preço que foi pago por elas. E por isso, a fé dessas pessoas está sendo bombardeada pelo mundo. Aí as promessas, aparentemente, de Deus não estão se cumprindo. E o que aparece na vida da pessoa só é problema. E nisto, muitas pessoas estão desanimando. Chegam a dizer que Deus esqueceu elas. Chegam a dizer que eu não acredito em mais ninguém, porque muitas pessoas me falaram que as promessas do Senhor iam se cumprir. Eu já ouvi da boca de muitos pregadores que Deus ia fazer, que Deus ia se manifestar, e até agora, o Bispo Elias, a única coisa que eu tenho visto na minha vida é problemas, dor, sofrimento. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. O grande segredo da espiritualidade. O que fazer para se manter na presença de Deus sem ser afetado pelo externo? O que fazer para se manter firme e constante em uma comunhão com Deus sem se abalar com os eventos que externamente acontecem na nossa vida? Porque, como você sabe, praticar a palavra de Deus, praticar a fé não é fácil. Quantas vezes você saiu de um culto maravilhado, feliz, alegre, aquela palavra tocou profundamente no seu coração, mas aquela palavra não durou muito no teu coração e na tua mente. Por que ela não durou muito? Você só compartilhou, só usufruiu um pouco da alegria enquanto estava naquele culto, ou quando ouviu aquela palavra pela internet. Mas horas se passaram, dias se passaram, e o inimigo conseguiu roubar aquela mensagem do teu coração.
e você voltou a se entristecer, você voltou a se curvar, né, para coisas que você não gostaria de fazer, mas que acaba fazendo. Bom, hoje Deus, ele vai resgatar você. A mensagem de Deus hoje é para todos, mas é principalmente para aqueles que estão desesperançados. A mensagem de hoje vai despertar você, vai expulsar do teu coração o medo. Deus vai mostrar para você o potencial que você tem através desta mensagem. A primeira coisa que você tem que entender: não tenha medo. Mas, Bispo Elias, todo mundo tem medo. Bom, eu não estou falando daquele medo natural que todo ser humano tem. Exemplo, você ao atravessar a rua, você olha para os dois lados. É óbvio, esse medo, ele é saudável, porque ele garante sua sobrevivência, né? Você olha para os dois lados, porque se você não olha, você pode sofrer um acidente. Então esse medo é natural. Eu não estou falando deste medo, tá? Quando o Senhor diz, não temas, e na Bíblia nós temos aí mais de 300 vezes escrita aí a palavra não temas, que significa não comeces a duvidar. Primeira coisa que você tem que ter em mente: não tenha medo. Qual é o grande segredo, ô Bispo Elias, da espiritualidade? Então aqui eu vou começar a palavra. A paz do Senhor Jesus para todos que estão nos assistindo aí. Beijo para minha amada aí, a minha esposa Michele Silva, que está aí acompanhando essa live maravilhosa. A Valdilene, Deus abençoe, Val, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Está aí também o Rafael Batista, né? Rafael Batista, coincidentemente tem o meu sobrenome, né? Que é Elias Batista. Deus abençoe, Rafael, sua vida e toda a sua família. E Deus abençoe a todos. Lembrando que ao término dessa live eu vou orar por sua vida. Eu vou orar por sua família. Eu vou orar para que um espírito venha da parte de Deus, um espírito de ousadia, tá? Muitas pessoas estão perdendo, estão frustradas porque elas não sabem a força que têm. Mas eu quero começar por partes, né? Passar essa mensagem por partes para você, para que você entenda o grande segredo da espiritualidade. O que é o grande segredo da espiritualidade? É o segredo de uma vida constante ali na comunhão com Deus. Qual é o grande segredo? Como se manter perto de Deus, ô Bispo Elias, sem olhar para trás, sem entristecer? Bom, primeira coisa, se você meditar comigo em Hebreus capítulo 11, não é o que eu vou pregar, só que eu vou citar aqui vários exemplos da Bíblia, porque para você entender aonde o Espírito Santo quer levar você, tá? Se você meditar em Hebreus 11 explica a origem da fé. O que é a fé? Bom, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Como que você vai ter convicção em algo que você não vê? Isso é fé, ok? Então qual é o grande segredo da espiritualidade? O que esses homens e mulheres do passado tinham, que eu e você também devemos ter para alcançarmos a promessa? Hebreus capítulo 10, verso 35 diz assim: não abandoneis a vossa confiança. Confiança em quem? Em Deus. Ela tem grande galardão. O que significa galardão? Galardão significa recompensa. Então, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela tem uma grande recompensa. Todavia, ou seja, porém, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Observa a sequência? Primeiro você faz a vontade de Deus, depois você alcança a promessa. Só que para você exercitar essa perseverança, você deve guardar a confiança em Deus no teu coração. Só quem tem confiança persevera. Quem não tem confiança não persevera. Quem é que vai insistir em algo que não acredita? Entende isso? Quando você foi gerado no ventre da sua mãe,
eu, você e todos os habitantes da Terra, sobre cada ser humano existe um plano divino, existe um plano celestial, criado pelo próprio Deus. Mas você deve entender que o que Deus escreveu ao teu respeito no livro dele, para que se cumpra, você precisa ter esse segredo da espiritualidade. 3 coisas que eu vou falar para você aqui, que vai fazer com que você se mantenha firme nos caminhos do Senhor, sem vacilar, sem retroceder, sem se desviar. Tá? Então, o grande segredo da espiritualidade, vai aí o primeiro segredo da espiritualidade. Você precisa fechar os olhos para o natural. É isso mesmo. Você precisa fechar os olhos para o natural. O salmista Davi, lá no Salmo, se eu não estou enganado, no Salmo 100, ele diz: não porei diante dos meus olhos aquilo que é mal. Ou seja, eu não posso ficar olhando para a dificuldade. Eu não preciso ficar olhando para as coisas que me cercam, as adversidades. É claro que não tem como você simplesmente negar o problema, fingir que o problema não existe, né, e viver dessa forma. Não, você vai ver o problema. Quando eu falo fechar os olhos para o problema, eu me refiro aos olhos do Espírito. Entende? É você simplesmente não focar naquilo, porque a tua visão, guarde isso porque é direção de Deus, a tua visão engrandece aquilo que você está focando. Não sei se você me entendeu. Se você olha somente para o problema, você vai engrandecer ele. Se você olha para as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Você vai se fortalecer. A tua alma absorve aquilo que a tua visão, para onde a tua visão está focada. Entende isso? Se você foca no problema, então você vai perceber a dificuldade que você está passando. Você vai perceber a situação, a seriedade daquilo. E então, eu não estou dizendo que você tem que fugir do problema, não é isso. Eu estou falando que você deve mudar a sua visão e focar naquilo que Deus mandou você focar. Lá no livro do profeta Isaías, o Senhor disse: olhai para mim e sede salvos. Ele não manda você olhar para os problemas, ele não manda você olhar para quem persegue você, ele não manda você olhar para as contas que estão se acumulando, ele não manda você olhar para as dificuldades que cercam você, ele manda você olhar para ele. Ele diz: olhai para mim e sede salvos. Então, o primeiro passo para você ter uma constância com Deus é você fechar os olhos naturais e abrir os olhos espirituais. Porque os olhos espirituais, eles estão focados, eles estão fixos apenas nas coisas de Deus, em tudo que é ligado ao Senhor. Já o olho natural, ou os olhos naturais, eles vão focar naquilo que é natural. Um abismo chama outro. Entende isso? Quando você olha para o problema, você está engrandecendo ele. Quando você olha para Deus, você está exaltando o nome do Senhor. Entende isso? As pessoas podem estar do teu lado falando: olha, você está vendo? Isso aí vai dar problema. Isso aí, olha, isso aí é muito difícil. Será que você vai conseguir sair dessa situação? E aí vem aquelas palavras de derrota, e você deve manter os olhos do Espírito abertos, focado não naquilo, mas focado na promessa de Deus. Então, o primeiro segredo da espiritualidade, da constância, da comunhão com Deus, para que você alcance a promessa, é você olhar para Deus. É você ser uma pessoa espiritual. É você ser uma pessoa que anda no mundo sobrenatural e não natural. Porque existem 2 tipos de pessoas. Isso existe no meio, em todos os segmentos. Existe o pastor natural e existe o pastor sobrenatural. Existe o obreiro natural e existe o obreiro sobrenatural. Quem são essas pessoas sobrenaturais? Em que sentido? Elas vivem em espírito unidas com o Senhor. Então elas não dependem de eventos físicos. Elas não estão debaixo de leis governamentais. Elas obedecem às leis dos homens, porque o homem espiritual, ele discerne tudo. E ele sabe que todas as coisas vêm de Deus.
Então ele obedece, mas ele não depende dessas leis para sobreviver. Ele depende do seu Senhor. Ele depende daquele que no mundo espiritual reina sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Lá em Coríntios, 1 Coríntios diz, no capítulo 2, se eu não estou enganado, verso 14, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele. Entende isso? Nem pode discerni-las, porque estas se discernem espiritualmente. O homem natural, Paulo fala do homem natural. Quando você aceita Jesus no teu coração, quando você entrega o volante da tua vida na mão do Senhor, você deixa de viver no plano natural para viver no plano sobrenatural, ou seja, na total dependência de Deus, na total dependência do Senhor. É aí que você se torna, né, um vencedor. Porque, veja bem, eu vou citar aqui um exemplo que, para mim, é um dos maiores exemplos da manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento. Estou falando aqui de Sansão. Sansão, ele tinha uma força tremenda, certo? Ele, fisicamente, ele era um homem... Quando o Espírito do Senhor, eu não estou falando do biotipo de Sansão, eu não estou dizendo que Sansão tinha um corpo como de um fisiculturista, né? Então, não é isso. A força de Sansão era oriunda do Espírito de Deus. Quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, ele já não estava debaixo das leis físicas. Um homem que arranca o portão de uma cidade, um portão muito grande, muito pesado. Sansão arranca aquele portão como se não fosse nada, coloca nas suas costas e ainda o deixa em cima de um monte. Ele sobe um monte com o portão nas costas. Ele rasga um leão no meio. Você sabe por que isso? Porque ali era a força de Deus em Sansão. Mas a origem da força de Sansão, o que fazia de Sansão um homem sobrenatural? O que fazia de Sansão um homem sobrenatural? A constância de uma aliança, a permanência, ele cultivava, ele zelava a aliança que ele tinha com o Todo-Poderoso. Ele era nazireu de Deus desde o ventre. Para quem não sabe, nazireado, exigia-se ali algumas obrigações da pessoa que estava debaixo do voto ali do nazireado. E o anjo, quando aparece para a mãe de Sansão, ele é explícito ali, ele especifica para ela o que não poderia acontecer, né? O que Sansão não poderia tocar ou comer, né? Para que ele mantesse intacto ali o voto dele perante o Senhor. Ele já era nazireu desde o ventre da mãe dele. Ou seja, ele não poderia tocar em algo morto, ele não poderia beber vinho ou qualquer coisa oriunda da uva, ele não poderia cortar ali as suas 7 tranças. Mas a força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava no voto que ele tinha com o Senhor. Deus confiou uma missão, porque Sansão é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele é um tipo de Cristo. Deus levanta Sansão como um libertador, para que se libertasse ali o povo dele da opressão dos filisteus. Então Sansão não era um homem natural. Sansão era um homem sobrenatural, porque o que estava sobre Sansão era a força do Espírito de Deus. E eu aprendo uma coisa aqui: o Espírito de Deus só dá essa força, só dá os mecanismos que você precisa para vencer, quando primeiramente há uma aliança com Ele. Tá? Então o grande segredo da espiritualidade, primeira coisa que você tem que entender é: feche os seus olhos naturais e comece a enxergar pelos olhos do Espírito. Ou seja, você vai ver, você vai contemplar o sobrenatural no dia a dia. Você vai andar como o mestre andava. Jesus, ele vivia o sobrenatural. Você não vai ver Jesus preocupado quando disseram para ele: Jesus, tem uns homens na porta aí cobrando impostos. Jesus disse para o discípulo dele: vai, lança o teu anzol, primeiro peixe que você pegar, na boca dele tem uma moedinha lá. Tá? E com essa moedinha você vai pagar o teu imposto e o meu.
Olha que tremendo, Jesus não se preocupava. Ele estava dando ali o maior sermão da vida dele ali, do ministério dele, que foi o Sermão da Montanha, que durou mais de 3 dias. E depois do sermão, ele despede a multidão e não tinha mais barco. E a Bíblia diz que Jesus não estava preocupado com o barco. Tanto que quando ele... bem colocado, viu, Tiago? Bem colocado isso aí. Quando vivemos no Espírito, nos deixamos a roupa carnal, natureza carnal e seus desejos. E passa Deus a viver em nós, literalmente, através da sua própria vontade, vontade de Deus feita em nós. Bem colocado, Tiago, isso aí. Porque quando a nossa vida é governada pelo Espírito de Deus, passamos a ter vida. Né? Então, Jesus ele não se preocupava porque ele andava ligado com o Pai. Meus irmãos, a chave da felicidade não está nas mãos de pessoas poderosas. A chave da tua felicidade, a bênção que você tanto quer, não depende de fulano, de Beltrano, não depende daquela pessoa que disseram, olha, se você falar com fulano, ele vai te ajudar. A chave da tua felicidade está na tua mão. Deus entregou a chave da felicidade na mão do homem. O nome dessa chave se chama amor absoluto e incondicional a Deus e obediência total. Entende? É o nome dessa chave. Então veja, Jesus acaba o sermão, não tem mais barco, ele não se preocupa, tanto que ele, primeiramente, quando ele despede a multidão, Jesus sobe um monte ali, uma outra parte ali, que havia um monte, e o texto diz que ele ora, ele busca a face do Pai. E quando ele sai dali, olha que interessante isso, ele já estava escuro, não havia mais barco. E Jesus foi andando por sobre as águas. Entende? Jesus, ele andava ligado ao Pai. Por isso que ele falava o tempo todo, o meu Pai está em mim e eu estou no Pai. E nós somos um só. E quando ele deixa esse ensinamento para os discípulos, dizendo, se vocês permanecerem em mim, assim como eu permaneço no Pai, vocês vão dar frutos. Porque do mesmo jeito que o meu Pai, ele tem me abençoado, ele também abençoará vocês por amor de mim. Olha que lindo isso. Né? Então, quando você se une ao Senhor em espírito, você se torna um só com Ele. E é impossível você estar unido com Deus e a tua vida não começar a funcionar. Então, primeiro segredo, feche os olhos carnais, os olhos naturais e abra os olhos do Espírito na tua vida. Peça ao Espírito Santo que a partir de hoje você vai enxergar pelos olhos do Espírito e não com olhos carnais. Dessa forma, se você exercitar isso em oração, isso vai desencadear no mundo espiritual algo tremendo. Você vai começar a contemplar coisas no dia a dia que normalmente não acontecem. Você vai começar a contemplar o sobrenatural. Né? Pessoas que Deus vai colocar no teu caminho para te abençoar. Coisas pequenininhas, eu sei que eu estou falando para vocês porque eu contemplo isso o tempo inteiro. Eu estou falando desde coisas pequenas até algo grande. Você vai pagar algo e você não esperava e de repente alguém fala assim, não, eu pago, eu vou te abençoar. Isso é porque você começou a andar no mundo sobrenatural. E no mundo sobrenatural tem providência. No mundo sobrenatural, a mesa é farta. No mundo sobrenatural, tem dificuldade? Tem, mas quem vive no mundo sobrenatural passa pelo deserto com um coração repleto de paz. Há uma grande diferença. Segundo critério, para que você venha se manter constantemente em comunhão com Deus, é o grande segundo segredo da espiritualidade. Feche os ouvidos para o natural e abra os ouvidos para o espiritual. Ouça. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você vem ouvindo diariamente? O que tem entrado na tua alma pelos ouvidos? Porque é por aqui que a nossa alma é contagiada. Pela visão, pela audição e até mesmo pelo que falamos. Então, você deve fechar o ouvido natural no sentido de não ouvir mais as coisas ligadas ao mundo, a palavras de derrota, a palavras de desânimo, gente que já está desacreditada na própria vida e quer desacreditar você também. Não enterre seu talento, não veja como eles enxergam,
não veja. Seja exemplo para eles. Comece a enxergar pelos olhos do Espírito e comece a ouvir pelos ouvidos do Espírito. Amém? O terceiro conselho é a questão do sentir. Não viva pelo que você sente. Redobre sua atenção agora. Satanás tem usado essa arma contra a igreja. E muitas pessoas estão se afastando de Deus, estão desanimadas, já não oram mais, já não meditam na palavra de Deus. E você quer saber por quê? Porque a fé dela é dirigida pelo que ela sente. Se ela, exemplo, se ela amanheceu ali e aquele dia foi atípico. Ela amanheceu, o sol nasce e ela se sente bem, otimista, ela está ali cheia de alegria, pensamentos positivos, então ela tem fé. Ela fala assim, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Aí de repente algo acontece e ela assimila aquilo, algo de ruim acontece e ela assimila aquilo e ela já começa a desanimar. A fé dela é dirigida pelo que ela vê, pelo que ela ouve e pelo que ela sente. E qual é a diferença entre eu, você e os heróis da fé? Homens e mulheres que fizeram a diferença no passado. É que eles serviam e obedeciam a Deus e iam em frente com a sua fé alicerçada nas promessas de Deus. Eu vou explicar melhor para você. Digamos que eu esteja passando um deserto terrível aqui. Fui abandonado, perdi pessoas, perdi emprego, a minha vida está de pernas para o ar. E aí eu começo a desanimar, porque eu estou olhando aquela situação, eu estou olhando ali as coisas que eu perdi, eu estou dando ouvidos ao que as pessoas andam falando de negativos ao meu respeito, e eu começo a sentir essa situação. Isso vai matar a minha fé. Você não deve servir a Deus pelo que você vê, ouve ou sente. Porque se você servir a Deus dessa forma, no dia que você se sentir bem, você vai servir a Deus. No dia que você se sentir para baixo, porque existem dias maus. A Bíblia fala sobre isso. E se você acha que os homens da Bíblia não passaram por isso, eles passaram. Paulo chegou a pedir a morte na Macedônia. Ele chegou a pedir a própria morte. Mas Deus enviou o socorro, Deus enviou Tito para salvar Paulo, para ajudá-lo. O profeta Elias, quando foi perseguido por Jezabel, e ele teve que se esconder numa caverna, ele falou, basta, Senhor, tira a minha vida agora. Ele pediu para Deus matá-lo. Ele disse, só eu fiquei dos profetas. E Deus falou, não, Elias, de onde você veio, tem mais 7.000 que não se dobraram a Acabe e as ameaças de Jezabel. Entende isso? Se você servir a Deus, se a tua fé for guiada pelo teu coração, então você vai ser uma pessoa que ora vai estar aqui, perto de Deus. Na segunda-feira tu está perto de Deus, aí tu ora. Na terça-feira você já está para baixo. Você já fica desanimado pelas coisas que você ouviu no trabalho, pelas humilhações que você vem passando. E N situações, problemas na família, problema no casamento. Por quê? Porque você é um cristão conduzido pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você sente. E enquanto você for essa pessoa, você vai ter problemas. Você nunca vai ver a glória de Deus. Agora, quando o cristão ele é conduzido pela fé nas promessas de Deus, é diferente. Porque a situação pode estar muito ruim. Tudo pode estar dando errado para ele. Ele pode estar sendo perseguido, ele pode estar passando por humilhações, mas ele se lembra, a fé faz ele lembrar de que o Senhor prometeu. E quando o Senhor promete, ele cumpre. E ele tem promessas na minha vida, então eu não vou desanimar, porque eu sei o que vai acontecer. O que eu e você temos que fazer em tempos de guerra é nos manter em posição, espiritualmente falando, de guarda, de vigilância. Como o profeta Abacuque. O profeta Abacuque ele fez o quê? Por-me-ei na minha torre de vigia para ver o que o Senhor tem para mim. Tem para me falar.
Abacuque disse, olha, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que o fruto da oliveira minta, eu todavia confiarei no Deus da minha salvação. Olha o que Abacuque estava usando, uma fé inteligente. Ele estava usando uma fé focada nas promessas de Deus. Abacuque não era movido pelo que ele sentia. Abacuque não era movido, a fé dele não era conduzida pela situação. Porque pessoas que têm essa fé conduzida por situações, quando a situação for favorável, a tua fé vai estar em alta. Mas quando a situação for contra você, então você vai se entristecer. E esse tipo de fé vai impedir você de ver a glória de Deus. Então não permita, hoje, a partir de hoje, não permita mais que a tua vida, a tua fé, seja guiada por tuas emoções. Seja inteligente. Não estou aqui dizendo que você não é, mas eu me refiro não a uma inteligência física, eu me refiro a uma inteligência espiritual. Continue, tá difícil, Bispo Elias, eu tenho chorado, eu não aguento mais. Parece que todo mundo, eu tenho certeza que o que eu vou falar agora, muitos vão dizer assim, combina comigo. É o que eu estou passando. Quer ver só? Você acha que todo mundo está evoluindo, que todo mundo está crescendo, que todo mundo na vida está se destacando, que todo mundo está alcançando ali seus objetivos, e parece que você está ficando para trás, não é assim? Isso você pensa de você. Aí o outro também pensa a mesma coisa. Só que você olha para aquele, né, e acha assim, poxa, fulano está indo bem. Primeira coisa, meu irmão, não fica olhando para a vida de ninguém. Quem está prosperando ou não importa. Deus trata cada um individualmente. Aliás, eu tenho isso em mente. Nem tudo que está prosperando tem a mão de Deus. Tem muitas pessoas por aí vivendo de aparência nas redes sociais. Você vê as pessoas postando foto, com um sorriso de orelha a orelha, mas a vida é um inferno. O casamento é um inferno. Pessoas que fazem questão de mostrar isso ou aquilo que estão fazendo para Deus, mas elas fazem isso porque, na verdade, elas têm a necessidade de mostrar, né? Porque são pessoas complexadas. A própria psicologia fala sobre isso, e eu sei. Não que eu esteja olhando pelos olhos naturais, não, mas pelos olhos espirituais. Toda pessoa que tem ali, que se esforça em mostrar para os outros que ela é capaz, esse tipo de pessoa, na verdade, carrega um grande complexo dentro dela. E ela precisa nascer de novo. Porque eu não preciso agradar ninguém. Eu posso conviver em paz, eu busco a paz, porque senão eu não vejo Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu não preciso provar nada para o homem, nem você precisa. Porque é Deus quem tem toda a autoridade em suas mãos. E meu irmão, minha irmã, quando Deus ordenar que a vitória, eu falo vitória, o teu foco deve ser a salvação. Presta atenção. O teu foco deve ser o reino dos céus. Amém? É claro que até a volta do Cordeiro, até o soar da trombeta, você tem um desejo no teu coração de, como você é um filho, uma filha de Deus, de ter uma vida abençoada aqui. Isso é possível? Sim. Basta que você ande de acordo com a vontade do Senhor. Basta que você ande de mãos dadas com o Deus Todo-Poderoso. E para que isso aconteça, você não pode servir a Deus pelo que você vê, pelo que você ouve ou pelo que você sente. Você deve andar pela fé. E andar pela fé, meu irmão, é Deus entregar para você ali a autoridade. É Deus falar assim, vai. Você não sabe, como Abraão, Deus falou, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado ainda. E Abraão, obedecendo ao Senhor, ele desfaz a sua tenda, ele pega ali os seus e parte, começa a andar sem saber para onde estava indo. E no momento em que ele obedece a Deus, o Senhor aparece novamente a Abraão, dizendo para ele o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque o primeiro passo ele deu. Tem pessoas aí que estão me assistindo, que Deus há muito tempo vem tentando falar com você, através de pessoas, através de situações, para que você dê o próximo passo.
Você não precisa estar se sujeitando a muitas coisas que você vem passando hoje. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar. Se a oportunidade apareceu, você consultou ao Senhor, teu coração tem paz, vá em frente, não tenha medo. Porque uma coisa eu aprendi, né, durante esses 20 anos que eu prego a palavra. Os ousados vivem melhor. Toda pessoa que é tímida, toda pessoa que, sabe, ela pensa demais. Esse tipo de pessoa, muito cautelosa, não que isso seja errado, mas para Deus não serve. Porque a fé é isso. A fé é você servir a Deus não pelo que você sente, não pelo que você vê. As circunstâncias estão lá, não são favoráveis para você, mas você não enxerga mais pelos olhos naturais. É dessa forma que Deus vai honrar você. Sansão, ele tinha uma missão dada por Deus, acabar com os filisteus. Bom, mas o foco aqui não é a história de Sansão. Eu quero que você acompanhe comigo, se você tem uma Bíblia em casa, ou então você anota para você acompanhar depois. Está lá no livro dos Juízes, né? No capítulo 16, no verso 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas se não está comigo o teu coração? Sabe quem estava falando isso? Dalila, uma mulher enviada pelo diabo para matar o ministério de Sansão, para desviá-lo do plano de Deus, para transformá-lo em uma pessoa comum. Olha, você pode não ter dinheiro, você pode não ter bens, você pode não ter estudo, você pode não ter muitas coisas aí que o mundo exige, ok? Mas se você tem aliança com Deus, se você tem zelo por tua amizade com Deus, se você é o tipo de pessoa que antes de fazer qualquer coisa você pensa em Deus, fique tranquilo, porque Deus vai honrar você. Não tem como dar errado. Eu estou dizendo para você, apesar que a palavra de Deus já nos diz isso, mas eu estou falando para você, não tem como dar errado. É uma questão de tempo entre você e o plano de Deus ser concretizado na tua vida. O que você não pode perder de vista chama-se comunhão com o Deus Altíssimo. Entende isso? Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você venha hoje esteja se sujeitando a humilhações, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Mas não perca o teu ouro. O teu ouro não é o teu carro. O teu tesouro não é o teu marido. O teu tesouro não é a tua família. O teu tesouro não é os bens, não é o teu emprego. O teu tesouro é a tua comunhão com Deus. Se você perder isso, aí sim, meu irmão, se você perder isso, o mundo vai pisar em você. O mundo vai fazer com você o que bem ele entender, porque você está sem a proteção do Senhor. E Sansão, quando perde a proteção do Senhor, ele vira objeto de zombaria. Jesus disse: se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É o que acontece quando o sal perde o sabor. Ele é pisado pelos homens. E tem muito crente sofrendo, se sujeitando a coisas erradas até, para não perder o emprego que tem. Sabe por quê? Porque vem perdendo o sabor. Já não tem tempo para Deus, já não medita na palavra. Tem tempo para um monte de coisa, tem tempo para amigo, tem tempo para novela, tem tempo para filme, tem tempo para neto, tem tempo para marido, tem tempo para tanta gente, mas ela não tem tempo para Deus. Então, é necessário você ter isso em mente. Você deve colaborar com Deus. A primeira pessoa que deve investir na tua felicidade é você, até mesmo antes de Deus. Porque Deus, ele já traçou um plano, ele já investiu. Mas você precisa também investir em si mesmo. E o maior investimento que um ser humano faz em si mesmo, né, ele faz, espiritualmente falando, investindo nele, é ele se aliar a Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou amar tudo que o Senhor ama e vou odiar tudo que o Senhor odeia. E o que Deus odeia? Deus odeia o pecado, Deus odeia as coisas desse mundo, Deus odeia a mentira, Deus odeia a corrupção, Deus odeia a extorsão, Deus odeia a injustiça, Deus odeia essas coisas. E se você passa a odiar essas coisas e amar o que Deus ama, Deus
você vai estar unido com Ele e Ele vai te honrar, porque Deus tem prazer em honrar seus filhos. Então veja, Dalila disse assim, ó, então ela lhe disse, como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Continuando, diz assim, com as suas palavras, Dalila o molestava todos os dias, apoderando-se de Sansão, da alma de Sansão, da alma dele, uma impaciência de matar. Agora troque Dalila por outras coisas que vem tirando a tua paz. Satanás quer transformar você, mulher, numa mulher comum. Porque uma pessoa comum não vence o diabo. Uma pessoa comum, você sabe o que é uma pessoa comum? E a igreja está cheia de pessoas comuns. Eu não estou falando no sentido financeiro. Uma pessoa comum é uma pessoa que não tem aliança com Deus. Essa daí, ela pode ir em 1000 igrejas. Ela pode receber 1000 imposições de mãos. Ela pode receber abraço e oração de todos os pregadores do Brasil. E ainda assim, Satanás vai pisá-la, humilhá-la. Satanás vai derrotar essa pessoa. Porque os comuns não podem vencer o diabo. Tá? E ela molestava Sansão todos os dias. Olha o verso 17. Descobriu-lhe todo o coração. Ele disse, nunca subiu navalha a minha cabeça. Sansão não aguentou. E ele fala para Dalila, nunca subiu navalha a minha cabeça. Porque sou nazireu de Deus. Ou seja, eu sou separado para Deus, não de Deus. Eu sou separado para Deus. Aí ele diz assim, desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ou seja, os seus cabelos, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei. Estão pegando aí o ensinamento do Espírito Santo? Se você quebra a tua aliança com Deus, olha o que acontece, ó. Ir-se-á de mim a minha força. Eu nunca vi uma pessoa que quebrou a aliança com Deus ter força. Nunca vi. Pessoa que não quebrou a aliança com Deus, ela já não ora mais. Ela já não tem prazer nas coisas de Deus. A igreja é um fardo pesado para ela. Quando vai na igreja é arrastado por um reboque. Tem que ser um reboque daquele bem grande para arrastar ela. Por que ela perdeu? Veja agora as palavras de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque uma pessoa que está em uma constância com Deus e mantém a sua aliança com Deus, ela tem prazer em fazer as coisas para Deus. Desde ir a um culto ou a fazer qualquer outra coisa, ela tem prazer. Ela se sente privilegiada, ela se sente honrada. Porque a alegria do Senhor é o combustível dela. Mas é impossível alguém que está triste fazer alguma coisa que venha render. Eu nunca vi uma pessoa que diz assim, digamos, você está no seu trabalho e você está triste com algo, você rende? Você fica sem cabeça para o trabalho. Você faz as coisas ali de cara feia. Até a comida. As pessoas elogiam todo dia a tua comida. Mas no dia que você está aborrecida, no dia que você está para baixo, até a tua comida perde o sabor. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a tua força, é o teu combustível. Se falta essa alegria, você não consegue lograr êxito nas coisas que você faz. E para você ter essa alegria, a aliança tua com Deus tem que estar intacta. Pare de olhar para o homem, pare de olhar para quem está aí numa vida errada. Ah, mas fulano está crescendo. Ei, guarde bem as minhas palavras. A conta vai chegar. Vocês entenderam isso? Sabe essas pessoas que aparentemente estão fazendo um monte de coisas erradas por aí, não temem ao Senhor? Sabe, elas estão com a mente cauterizada, já não fazem nem questão de esconder o que estão fazendo, e aparentemente essas pessoas só se dão bem na vida. Ei, a conta vai chegar. Não caia nesse engano. Não tente imitar essas pessoas. Porque quando a conta chegar, até o que ela não tem vai ser tirado dela.
Ouça bem isso, grave isso no teu coração, tá? Então, quando você quebra a aliança com Deus, você perde sua força. E Sansão disse, se o meu cabelo for cortado, eu vou me enfraquecer, eu vou perder minha força, e olha agora, olha que interessante, e serei como qualquer outro homem. Ele ia se tornar um homem comum. Ele cometeu um erro. Ele pegou algo que havia só entre ele e Deus e revelou ao ímpio, né, a uma mulher ímpia. Ele deu legalidade para o diabo entrar na vida dele. E o que aconteceu? Bom, vamos acompanhar aqui. Vendo, pois, Dalila que ele descobria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora ele me revelou todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Atenção, porque tem um grande segredo espiritual aqui, tá? E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo. É isso que o mal faz. Quando você dá legalidade, ele te subjuga. Todas as áreas da tua vida são dominadas por ele. E aí, passou ela a subjugá-lo. E retirou-se dele a sua força. Mas ele sabia? Não. A força de Deus foi embora, mas Sansão não sabia. Eu posso falar uma coisa para você? Não vão se assustar, não? Vem do próprio Deus, tá? Tem muita gente por aí que aparentemente ela é forte, mas a força de Deus, já se foi da vida dela, ó, há muito tempo. E ela não sabe, porque ela começou a servir a Deus do jeito dela, dentro daquilo que ela acha. Ah, eu acho que tem que ser assim. Ah, eu acho que tem que ser assado. Então a força de Deus, ó, porque o teu achismo quebra, rompe a aliança com Deus. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, não é do nosso jeito, é do jeito dele, é no tempo dele, é da forma dele, do jeito que ele falou que tem que ser. Então, mandou chamar, cortar o cabelo de Sansão, e ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E aqui está a chave dessa mensagem. Tendo ele despertado do seu sono. Atenção. Muitos, quando despertarem, já será tarde demais. Porque hoje não estão mais ouvindo o Senhor. Eles ignoram todo mundo. Quando alguém começa a falar, como uma mensagem dessa aqui, tem gente que não consegue nem assistir uma mensagem dessa. Porque ela está tão impaciente, ela está dominada pela ansiedade, que ela está tão desacreditada, que ela não consegue mais assistir uma mensagem dessa. Ela não consegue. Porque ela sabe que essa mensagem é uma mensagem de conserto. E ela não quer conserto, ela quer bênção. Ela quer vitória. Ela quer prosperidade. Ela não quer aliança com Deus. Entende? Então esse tipo de mensagem é chato. É uma mensagem cansativa. Porque a pessoa, ela quer aquele tipo de mensagem só vitória. Né? Vitória, vitória, vitória. É Deus com a chave de ouro para você. É Deus, olha irmão, Deus, estou vendo uma chave de ouro sobre a tua cabeça. Olha, Deus vai te dar um carro. E a pessoa vibra. E Satanás, ele dá risada, ele dá gargalhada. Ele aplaude esse tipo de mensagem. Sabe por quê? Porque não leva o pecador a se arrepender dos seus pecados. Não leva aquele que está desviado do Senhor a voltar-se para Deus. Então Satanás aplaude. Mas eu tenho que falar para você que não existe felicidade, paz ou vitória se não há uma aliança com Deus. Se não há uma vida de rendição ao Senhor. Você tem que se render a Ele. Deus não trabalha com barro duro e você é um vaso. Não pense que você é um outro tipo de coisa, porque você é um vaso. É um vaso de barro. Eu e você somos vasos de barro. E Deus é o oleiro. E tem muita gente aí que está sendo esmagada
E ela tem pedido oração para todos os pastores. Pastor, ore por mim, que Satanás está acabando comigo. Sendo que, na verdade, não é Satanás que está acabando com ela. É Deus que está tirando tudo dela. A Bíblia diz lá no Salmo 75, verso 7. Deus é juiz. A um ele abate e a outro ele exalta. Deus não faz isso porque ele é ruim, gente. Deus quer moldar você. Deus quer trabalhar o teu coração. Deus quer tirar essa mágoa que você não consegue, né, se desfazer dela, que você vem nutrindo ao longo dos anos, mágoa do ex-marido, da ex-esposa, mágoa do irmão, do chefe, seja lá de quem for. Isso é um veneno que está nas tuas veias, que só está matando você e não o outro. Você precisa perdoar. Você precisa deixar isso de lado. Deixa Deus moldar você. Olha só, cá entre nós, você está na gerência da tua vida. Várias vezes você tomou o volante da mão de Deus e assumiu o controle da tua vida, dizendo, eu vou fazer do meu jeito, a vida é minha. Deu em quê? Olha para você hoje. Olha como é que está a tua vida. Cada dia a tua vida está pior. E a dor no teu coração só aumenta. Você já não sabe mais o que fazer, além de chorar, de se desesperar. Volte-se para Deus. Deixa Deus no controle da tua vida. Se arrependa. Deixa esse orgulho besta de lado. E diga para Deus, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Tira de mim o que não te agrada. Faça comigo o que quiser. A partir de hoje é a tua vontade que vai reinar na minha vida, não mais a minha. Quando Deus conduz a nossa vida, as coisas começam a dar certo. E a gente começa a crescer aos poucos. A gente ganha sabedoria, a gente ganha paz, a gente ganha tranquilidade, a gente ganha domínio próprio. O Espírito Santo vai conduzindo tudo. Mas quando somos nós que estamos no controle da nossa vida, a ansiedade nos domina, os impulsos, a gente é dominado por emoções e a gente coloca tudo a perder em 5 minutos. Meus irmãos, ouça o Senhor. Não é o homem que fala com você. Olha para a tua vida. Já era, alguns que estão me assistindo, já era para você estar num lugar de honra. Mas foi você que atrasou sua vida. Com as escolhas que você fez. Foi você que atrasou sua vida. Porque Deus falou, vai por aqui, você foi pelo outro lado. Deus falou, não vai, não fecha essa sociedade, né? Não faz isso, não casa. E você fez. Deus, Ele sempre tentou direcionar você, como Ele está fazendo nesse exato momento, através da minha vida. E Sansão, ele foi despertado depois que ele revelou o segredo dele a Dalila. Ele acorda do seu sono e olha só o que aconteceu. Os filisteus vêm sobre ti, disse Dalila, tendo ele despertado do seu sono. Estava dormindo espiritualmente. Disse consigo mesmo, vou sair de novo mais uma vez e vou destruir esses filisteus. Bom, mas o texto diz assim, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. E aí ele foi, com tranquilidade para cima dos seus inimigos, porque ele sabia a força que tinha. Só que dessa vez, a força do inimigo estava no mesmo nível que a dele. E quando ele agarra aqueles homens, ele nota que a força daqueles homens estava subjugando ele. Coisa que nunca tinha acontecido. Sansão deve ter se assustado. Peraí, tem alguma coisa errada. Cadê minha força? Esses homens estão me dominando. O que aconteceu? Então ele vê pedaços de cabelo das suas tranças no chão. Sabe o que significa os pedaços das tranças no chão? É aliança. Pedaços da aliança que foi quebrada. E quando você escolhe viver uma vida ao teu próprio modo, quando você escolhe fazer as coisas do teu jeito, você quebra a aliança com Deus. E aí o inimigo passa a ter mais força que você. Sabe, esse deserto aí não é para o teu mal, não. É para o teu bem. Deus tem moldado o teu coração. E Deus me envia hoje para dizer para você que o teu cativeiro
vai acabar. Se você ouvir essa mensagem e dizer no teu coração: eis-me aqui, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. A partir de hoje eu me volto para Ti. Eu vou Te servir, eu vou ser obediente, eu não vou fazer mais as coisas do meu jeito. Eu quero recomeçar com o Senhor agora, através dessa mensagem. Então, Deus vai tirar você desse cativeiro. Você vai ficar assombrado com as coisas que vão acontecer. Viu como que a vida está difícil hoje? Deus está falando com alguns aqui. Você tem se esforçado tanto, lutado tanto, trabalhado tanto para ter isso aqui, ó. Isso aqui, migalhas. E o Senhor está dizendo: se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos vão alcançar vocês. Mas vocês precisam estar de mãos dadas com o meu filho. Deus está falando com você. Vocês precisam honrar o que o meu filho fez na cruz por vocês. Você precisa abandonar teus pecados. Você precisa abandonar os vícios. A tua carne gosta. A carne, ela gosta de tudo isso. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Um dia, um pastor falou assim para mim, que quem vive, ele falou assim para mim, falou: Elias, sabe qual é o problema de viver na carne? A carne, ela te destrói aos poucos. E você empobrece, não só fisicamente, você empobrece espiritualmente. E você vai ficando tão miserável por dentro que chega a um ponto que você não sente mais nada. E eu gravei aquilo no meu coração, eu guardei aquilo, e é verdade. Deus está falando hoje com algumas pessoas que já estavam mortas espiritualmente. Estão como Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi. Estão em Lodebar. Estão sem esperança, vivendo em plena miséria, em frustrações. Mefibosete passou muitos anos assim, esquecido. E um dia, chegou o mensageiro do rei Davi dizendo: o rei te chama. Essa mensagem pode chegar para você. Basta que você decida a partir de hoje servir ao Senhor de todo o teu coração. Pare de reclamar. Pare de olhar para a vida dos outros. Não importa fulano ou beltrano que está crescendo, que está lá, está aqui. Deixa isso para lá. Cuida do teu relacionamento com Deus. Tem gente que acha que a vida dela acabou. Tem gente que acha que a vida dela, o que ela está vivendo hoje é o fim dela. E não é. Posso te falar algo? O que Deus está para fazer na tua vida, Ele nem começou ainda. Ah, meu irmão, se você soubesse, a estrada é longa. Tem tanta coisa de Deus para você. Tem tanta coisa do Senhor para você. Tem bênção sentimental. Tem bênção familiar. Tem bênção financeira. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vai mudar a tua história. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Viva para o Senhor. Não dê cabo da sua vida. Eu estou falando isso porque tem uma pessoa que só está pensando no suicídio todos os dias. E o Senhor, Ele está dizendo para você: quem criou a tua vida fui eu. Não faça isso. Eu tenho planos para você. E eu estou contigo todos os dias. É você que não está me vendo. Eu estou com você. Eu tenho visto suas lágrimas. Eu tenho visto as tuas noites em claro que você não consegue dormir. Eu tenho visto. É você que não tem me visto. Você não consegue me enxergar. Deus está com você. Sabe, pegue tudo isso que está entre você e Deus. Ouça bem, meus irmãos, porque é o Senhor quem fala. Jogue fora hoje tudo que não é de Deus. Jogue fora. Nesse momento, jogue. Lugar de lixo é no lixo. Amém? Pegue esse lixo do coração. Tudo que é lixo espiritual, jogue fora. Não se submeta mais a coisas erradas por causa de dinheiro. Amém? Deus está pronto para te honrar. Ele vai moldar você. Talvez o deserto não acabe hoje.
Porque Ele está trabalhando, Ele está sarando o teu coração. Ele está ensinando você. Deus está transformando você na mulher e no homem que Ele quer que você seja. E reconstruir dá mais trabalho que construir. Você sabe disso. Então aceite a disciplina de Deus. Sabe por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? E morreram lá? Porque murmuraram contra o Senhor no deserto. Não reclame, não murmure. Confie em Deus. Amém? O grande segredo é esse aí da espiritualidade. Grave isso. É você servir a Deus não pelo que você vê, ouve ou sente. Fica tranquilo. Estão falando de você, eu sei como é. Fica tranquilo. A opinião dessas pessoas não importa. Porque Deus, Ele diz, eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Deus não pensa o pior de você. Deus não te vê com maus olhos. Então esquece o que estão falando de você. E aquelas pessoas que vêm trazer esse tipo de mensagem para você, de notícia, olha, estão falando de você. Fale para ela assim, olha, não precisa mais ter o trabalho de vir até mim para vir até mim e falar sobre isso. Tá? Porque o que para mim, o que importa é o que Deus pensa de mim. Não importa. O que eles estão falando, gente, ou deixam de falar, não importa. Sabe por quê? Porque Deus planejou toda a tua vida. No Salmo 139, no verso 16, está escrito que o Senhor escreveu em seu livro todos os nossos dias. Cada um deles estão escritos e contados, quando nenhum deles ainda existia. Deus já traçou toda a tua vida. Basta que você confie em Deus. Amém? E em relação a problemas familiares, não tente mudar aquela pessoa. Tá bom? Não tente mudar ela. Deixa Deus trabalhar. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Você tem tentado mudar. Você tem tentado convencer. Não faça isso. Deixa Deus trabalhar. E confie no poder da oração. Uma outra coisa que eu não posso esquecer. Uma vida de oração, um ministério de oração, vai levar você à sala do trono. E a tua vida vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Então, eis aí os conselhos. Sirva a Deus pela fé, crendo nas promessas, porque a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Amém? O homem não pode decidir tua vida, não. É Deus quem vai decidir. Confie no Senhor. E por favor, esqueça o passado. Esquece, não importa. Não importa o que fizeram com você. Deus vai fazer tudo novo. Deus vai te tirar de Lodebar. Quem crer? Você que está aí assistindo essa mensagem. Bispo Elias, eu creio que as boas novas, assim como chegou para Mefibosete, vai chegar para mim também. Eu creio que eu vou sair de Lodebar. Você crê? Então concorda comigo. Escreve aí, amém. Confirma com o homem de Deus que você crê na mensagem que sai dos meus lábios. Que você crê na mensagem do Espírito Santo. Agora eu quero orar por você. Você me permite orar? Porque Deus, nesse momento, Ele vai fazer algo não no teu exterior. Deus vai fazer aqui, no coração. Então eu peço que você, nesse momento, ore comigo. Pai amado e querido, Senhor Espírito Santo, é o Senhor quem conhece todos os homens, todos os seres humanos. E o Senhor não enxerga como o homem enxerga. O homem só vê as qualidades e defeitos humanos. Mas o Senhor vê o coração. E o mais legal, Pai, de tudo isso, é que a gente só precisa ser sincero. E quando somos sinceros, o Senhor nos ajuda
O Senhor nos dá força, o Senhor nos direciona. Quebra esse orgulho no nosso coração, ainda que haja uma pontinha de orgulho. Senhor, eu estou jogando fora isso hoje, e eu sei que essas pessoas também. Estou jogando no lixo, porque o lugar do orgulho é no lixo. Faça o que o Senhor quiser. Trabalhe, Espírito Santo. Faça a sua obra. Seja feita a sua vontade. O Senhor é Deus. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tu me sondas, tu me conheces. Sabes o que eu sinto. Bendito seja o Senhor. Senhor, ajude essa mulher. Ajude esse homem, ajude essa pessoa que já estava até desacreditada. Ela estava tão impaciente que ela já não conseguia mais nem ouvir tua palavra. Alguns se esforçaram muito para ouvir a tua mensagem até aqui. Porque Satanás o tempo todo tem colocado pensamentos malignos para roubar a mensagem do coração delas. Mas nesse momento eu sei que o Senhor está fazendo uma obra tremenda. Eu não sei o que é. Mas eu sei que o Senhor está reconstruindo altar ou altares. São vários corações que estavam quebrados. O Senhor está reconstruindo agora. Derrama, Espírito Santo, um bálsamo, como uma cachoeira, como um rio de águas com fortes correntes. E que essas águas, Espírito Santo, arraste toda mágoa, ódio e sentimento ruim para longe dessa pessoa. Venha nos mudar por dentro. Senhor, eu oro por todos que participam dessa mensagem, dessa live. A partir de hoje, abre os olhos espirituais dessas pessoas. Como o Senhor tem feito comigo. Até um ano atrás eu era um pastor, ó Deus, e o Senhor sabe, não tenho vergonha de falar. Eu era um cego. Eu só enxergava e pregava aquilo que eu tinha aprendido. Até que o Senhor me visitou naquele monte. E daquele dia em diante os meus olhos se abriram. Hoje eu tenho visto, eu tenho enxergado com os olhos do Espírito, tenho ouvido com os ouvidos do Espírito e tenho falado com a boca do Espírito. Faça o mesmo com essa pessoa. Não adianta pregações e pregações, enquanto ela não tiver uma experiência com o Senhor, ela nunca vai entender. Eu oro nesse momento para que ela tenha uma experiência agora, já a partir de hoje. Que o coração dela venha estar sensível à tua presença. Que a tua glória venha inundar o coração dela. Que ela seja batizada com o Espírito Santo. Que ela se arrependa dos seus pecados e que o nome dela venha estar escrito no livro da vida. E o mais importante, a nossa história nem começou. Ah, Pai, se essa pessoa soubesse o que o Senhor tem preparado para ela, ela estaria aí saltando de alegria, soltando fogos por toda a cidade. Mas porque ela não sabe, porque ela ainda não consegue visualizar isso, é que bate a tristeza, a frustração, mas isso acaba agora. Ela não precisa mais ter medo, ela só precisa confiar no que o teu Espírito falou através de mim. Porque a partir de hoje, a partir desse momento, um novo tempo está chegando. E o melhor do teu reino também está chegando. Obrigado por nos ouvir. Nós não merecemos absolutamente nada, Senhor. Estamos aqui pela graça do seu Filho Jesus. Eu te louvo, ó Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós. Obrigado por ter nos livrado do inferno. Obrigado, Senhor, por ter levado sobre o Senhor os nossos pecados. Obrigado, Pai. Eu sei que tem pessoas agora se derramando, porque o teu Espírito está curando elas por dentro. Muito obrigado. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém e graças a Deus.
Bom, eu deixo a paz do Senhor Jesus para você. E a última coisa que eu peço carinhosamente, compartilhe essa live, meu irmão. Deus quer falar com tantas pessoas. Deus quer falar com amigos. Deus quer falar com os teus familiares. Deus quer falar com filhos, marido, esposa. Compartilhe, para que a voz do Senhor chegue ao coração delas. Que a paz que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, venha estar com todos vocês. Eu tenho certeza que essa live de hoje foi uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Amém? Deus abençoe vocês e quando o Espírito Santo autorizar, eu estarei de volta trazendo uma outra mensagem do céu, do trono da glória para todos vocês. Até lá.